Minha amiga e meu amigo, nós estamos vivendo aí nesses últimos dias estranhos. Olha só, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele se colocava como aliado de Bolsonaro. E Bolsonaro, por diversas vezes, esteve em Goiás e não foi de mão vazias como presidente, levando obras, muitas obras. São tantas obras que proporcionou ao, ao Caiado se cacifar para a reeleição de governador e ganhou. O próprio Caiado falou que Bolsonaro foi, depois de Juscelino Kubitschek, foi o presidente que mais trabalhou para Goiás. E ele enumerou muitos dos feitos levados por Bolsonaro. E aquilo ali até para mim foi uma surpresa. Ou seja, na verdade, o governador de Goiás foi o Bolsonaro, de tanta coisa que Bolsonaro fez. Pois bem, Bolsonaro, o Caiado sempre se colocou como alguém da direita conservadora. E por muito tempo a população acreditou nisso. Inclusive eu acreditava que ele fosse de direita. Até porque eu via os embates dele com o PT no Senado quando ele era senador e eu falava, pô, esse camarada é de direita, é o cara. Veio as eleições municipais em Goiás, Bolsonaro naturalmente deveria e apoiou o candidato Fred Rodrigues. Caiado, por sua vez, apoiou o amigo de Lula e de Dilma, o empresário e ex-parlamentar Sandro Mabel. Na disputa do segundo turno, o Sandro Mabel ganhou as eleições. O candidato de Bolsonaro, naturalmente, perdeu. Mas foi uma vitória moral diante da votação expressiva. Contudo, na última sexta-feira, 2 dias antes da eleição, a Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, e há quem diga, não sou eu que estou afirmando, que foi na combinação com Caiado, fez uma busca e apreensão na casa do deputado Gustavo Gayer, que é padrinho político do então candidato Fred Rodrigues. E isso trouxe um desgaste terrível. Bem, o resultado das eleições veio. O candidato de Caiado ganhou as eleições, mas pagou caro. Pagou muito caro, porque o candidato de Bolsonaro vendeu essa derrota muito cara, muito, mas muito cara para o candidato do Caiado. E o Caiado, que se dizia de direita conservadora, nestas eleições, se aliou a quem? Para fazer frente ao candidato de Bolsonaro de uma forma leviana, desonesta, agressiva, se aliou ao PT de Lula, ao PSOL de Boulos, ao PDT e outros partidos de esquerda, como o PSD. Ou seja, ele se alinhou, Caiado, aquilo que há de mais podre na política nacional, as agremiações mais perversas, que defende liberação de entorpecente, ideologia de gênero, soltura de presos, que trata a vítima da violência, que trata os indivíduos que praticam violência, os criminosos, como vítima da sociedade. Esse é o pessoal que o Caiado se envolveu, se misturou ali para tentar fazer frente ao candidato do Bolsonaro. Olha só a coisa, senhoras e senhores. Olha aonde Caiado se enfiou. Como que esse cara agora vem dizer que é de direita conservadora? No dia seguinte à eleição, ele dando uma entrevista, disse que Bolsonaro errou em ter ido apoiar o candidato dele, o partido dele, lá em Goiânia. Caiado trata Goiânia como se fosse o fundo do quintal da casa dele.
Não é. Caiado trata o povo de Goiás como se fosse os seus serviçais, o seu gado. Não é, nunca foi e jamais será. Caiado age como aqueles coronéis de barranco que a gente vê na história, nos anos 30, 20, no sertão nordestino, nos rincões desse Brasil, em que eles compravam o título de coronel para ostentar na localidade onde tinha influência o seu poder a fogo e ferro. Então ele se coloca como Coroné Caiado. Mas não ficou só por aí não, em dizer que Bolsonaro errou em ter ido no seu estado e na sua capital. Ele ainda teve a ousadia de dizer que a população está cansada do discurso de Bolsonaro, do discurso da direita. E disse mais que a direita não tem dono. Quanto ao cansado, como a população está cansada se Bolsonaro fez o maior número de prefeitos e vereadores ao redor do país nessas últimas eleições? Quanto ao fato dele falar que a direita não tem dono, isso é verdade. A direita não tem dono. Mas a direita tem um líder. E o líder chama-se Jair Messias Bolsonaro. E por que a direita tem líder? E esse líder é o Jair Messias Bolsonaro. Porque foi ele que tirou um graveto dos nossos olhos, nos permitindo saber e enxergar o que era direita, o que era esquerda, o que era comunismo. Nos permitiu enxergar os hipócritas, oportunistas, que fazem discurso contra a esquerda, mas que entre quatro paredes se abraçam, tramam juntos, tipos como o Caiado. Olha, se eu tivesse que mandar um recado para o Caiado, eu diria para ele o seguinte: não existe direita sem Bolsonaro e nem Bolsonaro sem direita. Ambos se confundem, ambos é um só. Além do mais, essa direita que o Caiado fala jamais vai abrir espaço para ele. Nós temos um líder, temos um capitão e temos um norte. Acima de tudo, a direita é uma ideia. Essa ideia não deixa sucumbir por hipócritas. Lamentavelmente, para o seu Caiado, ele era lembrado por muitos como um nome a substituir Bolsonaro no futuro, caso fosse necessário. Diante desse comportamento traiçoeiro de se misturar com PT, com PSOL, com Rede, PDT, PSB, a máscara dele caiu por terra. Quem é Caiado? Quem é Caiado na fila do pão quando o assunto é política partidária a nível nacional? Caiado é tão somente conhecido e agora desgastado em Goiás, no estado de Goiás. No cenário nacional, eu tenho dito e repito, só tem duas grandes lideranças, salvando a devida proporção. Bolsonaro, de uma forma gigantesca e positiva, e Lula, em um processo de decadência, mas são esses dois e ninguém mais. Caiado precisa saber que aqueles que caminharam com Bolsonaro e o traíram, aqueles que caminharam com Bolsonaro e de uma forma leviana e traiçoeira tentaram tomar o seu lugar, caíram feio, ficaram pelo caminho e hoje vivem no limbo. E são eles. Gente como Dória, Wilson Witson, Moro, senadora Tronic, Mandetta, todos esses aí queriam tomar o lugar do Bolsonaro. Sabe onde estão hoje? Com exceção do Moro, que está no exercício do mandato de senador, mas é o primeiro e último, estão todos abrigados na lata de lixo da história, onde mora e abriga os traidores, onde muito em breve Ronaldo Caiado também vai estar se abrigando. Né? Vale lembrar que figuras como Ratinho, o senhor Caiado, Zema, Tarcísio e outros são pinto, perto de Bolsonaro,
quando o assunto é liderança nacional. Pode ser lembrado, mas jamais terão condição de chegar perto do presidente, a não ser que ele permita e queira. É verdade. A esquerda não tem dono, mas tem um líder. E o líder é aquele camarada, a direita, melhor dizendo. A direita não tem dono, mas tem um líder. E o líder da direita é Jair, chama-se Jair Messias Bolsonaro, que mostrou para a população o que é a direita, o que é a esquerda. Quanto ao seu Caiado, lamento dizer, escolheu o lado errado e tem que pagar as consequências. Mas ver Caiado misturado com Lula, com PT, com PSOL, com Rede e toda essa patifaria que a gente vê, só nos leva a refletir aquele velho e profundo ditado que diz, abre aspas, os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Fecha aspas.